Eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me curaste. Ó Senhor, tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer a cova, devolveste-me a vida. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome, pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. Maravilha isso. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força, como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, ó meu Deus, clamei. Ao Senhor supliquei misericórdia. Que proveito haverá em meu sangue? Se me fizeres descer à sepultura, acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu socorro. Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor, Deus meu, ações de graça te dedicarei por todo o sempre. Amém? Deixa eu fazer uma coisa aqui e ver se vai atrapalhar. Não, não vai. Eu precisava abrir aqui uma outra aba. Bom, vamos lá, irmãos. Então, o que nós estamos fazendo aqui toda terça-feira, você que chegou hoje, estamos conhecendo a Bíblia pela Bíblia. É a nossa ferramenta, são as Escrituras Sagradas. E conhecer a Bíblia pela Bíblia, eu tenho colocado um subtítulo toda vez que nós temos estudado, como examinar os textos bíblicos. Qual é o problema hoje, irmão, irmã que tem me acompanhado, irmão e irmã que chegou hoje? Qual é o problema? O problema é que as pessoas não examinam a sua palavra, não examinam a palavra do Senhor, não examinam as Escrituras. E por causa disso, há muito engano no que diz respeito a religiões, igrejas, pastores, líderes, eles não examinam. Inclusive os pastores não examinam os textos bíblicos da maneira que deveriam. Eu vou fazer um breve resumo, bem breve mesmo, não vou me aprofundar, porque eu poderia me aprofundar em cada um dos itens que aqui estão descritos. Desde que nós começamos, e eu não me lembro se foi no mês de março ou de maio, nós estudamos estes temas de maneira distinta. Alguns levaram 2 lives, 3, teve um tema aqui que levou 4 lives. Teve um tema que levou apenas uma live, mas nós tratamos destes assuntos. Como devemos examinar o que está escrito? E eu quero tomar uma base, apenas citando a Escritura, de São João, capítulo 5, versículo 39, onde as palavras do Senhor Jesus Cristo dizem o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Atente que o Senhor Jesus Cristo apontou para a Escritura, não para o fariseu, o saduceu, o essênio, o escriba, o herodiano, as religiões do dia dele. Ele não apontou para as ramificações do judaísmo, ele não apontou para as ramificações da lei mosaica. Você pode olhar para mim e pensar o seguinte: irmão Denilson, o que você quer dizer com ramificação? O que eu quero dizer com ramificação é que a árvore era o judaísmo. A árvore era a lei de Moisés, mas haviam galhos, fariseus, saduceus, herodianos, essênios, eram os galhos do judaísmo. O que tem acontecido hoje? Existem galhos. Eu poderia citar aqui nomes de igrejas que começaram apenas sendo uma única igreja e se ramificaram. Eu não vou fazer isso porque eu não gosto de utilizar do nome das igrejas. Eu prefiro não fazer isso. Então, atente, você conhece igrejas que começaram e elas se ramificaram. Houveram divisões por disputas, por vaidades ou por doutrinas. São João 5,39 é a base desde quando comecei aqui na primeira terça-feira. E passamos,
Deixa eu ver aqui o meu mouse aparece, a minha setinha aqui, ó, bem pequenininha, branca, ela vai aparecendo aí quando eu quiser destacar um texto. Nós tratamos da importância de guardar e, consequentemente, viver o ensino bíblico, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Falamos sobre o ofício do pastor, a sua importância e as suas atribuições. Pastor é casado, marido de uma só mulher, ensinou o apóstolo Paulo. Pastor não é um mercenário que fica no púlpito pedindo dinheiro. Pastor é aquele que cuida de ovelha. Se nós formos ao livro de Levítico, meu Deus, aí a gente começa a abrir e não dá certo, porque é muita escritura. Se formos ao livro de Levítico, você vai perceber que quando Josué põe as tribos na terra prometida de Canaã, todas as tribos receberam uma terra por herança. Apenas uma não recebeu, a tribo de Levi. Por quê? Porque Deus havia dito a Moisés e a Josué: separa a tribo de Levi, porque eles me servirão de uma maneira mais particular. Eles, os levitas, eram a representação de Deus na terra. As demais tribos, irmãos, elas dizimavam para a tribo de Levi. Por quê? Levi não tinha terra para cultivar, Levi não tinha gado próprio, Levi não tinha ovelhas próprias. Então, as outras tribos dizimavam para a tribo de Levi, para que Levi tivesse seu sustento. Por isso que você vai ver que lá no começo, os dízimos eram a cevada, o trigo, os grãos, as ovelhas, o leite, a carne, a pele. Esse era o dízimo. A 10ª parte de 10 ovelhas haviam nascido em um ano para um cuidador de ovelhas, para um criador de ovelhas. Uma daquelas 10 ovelhas não era do criador de ovelhas. Ele entregava a tribo de Levi como dízimo. Mas não é nosso assunto. O pastor tem a atribuição de cuidar das almas. Você pode ir em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, se não me falha a memória, que o pastor, ele está ali para cuidar, para velar. Exatamente 13. Pai, eu sinto. 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. É o 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, não velam por sua oferta, não velam por templos luxuosos ou grandiosos, velam por suas almas. Vamos continuar aqui, porque senão eu não chego nem em 10ª parte daquilo que precisamos. Também vimos a necessidade de ter um lugar para congregar. O verdadeiro cristão, irmão Antônio, ele tem um lugar que ele chama de sua igreja. Ele tem um povo que ele chama de seus irmãos. E ele tem um homem que ele chama de seu pastor. Falamos sobre predestinação e eleição de maneira separada. Predestinação, por exemplo, você vai ver em Jeremias capítulo 1, se eu não me engano, ou é o versículo 5 ou é o versículo 7, onde Jeremias diz que mesmo antes que ele fosse formado no ventre de sua mãe, versículo 5, Deus já o havia santificado por profeta. A eleição, o apóstolo Paulo fala muito disso no livro de Efésios. Tratamos sobre o assunto de revelação. O que é revelação? Revelação é saber aquilo que está escrito mediante aquilo que Deus te dá. Vou lhe dar um exemplo. O apóstolo Pedro, em um dado momento, disse: para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? E quando o Senhor Jesus Cristo perguntou: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E aí eles disseram: alguns dizem que tu és Jeremias, Elias, Ezequiel, Moisés. Mas e vocês, meus apóstolos, quem vocês estão dizendo que eu sou? Eu disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: Pedro, não foi tua carne, não foi teu sangue que revelou. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo ao apóstolo Pedro e aos demais que não era a humanidade, o intelecto, o bom senso, o raciocínio, a inteligência, o cérebro de Pedro que havia visto que Jesus era o Cristo. Cristo significa ungido.
Jesus Cristo diz: não foi carne nem sangue, foi o meu Pai que está no céu que te deu esta revelação. E entender as Escrituras, irmão Jean, irmão Gil, é algo que Deus dá a ti e a mim, a nós. Ele nos revela sua palavra. E por fim, né, muito importante, nós vimos os profetas, quem são e o que realizam. E os profetas são incumbidos de ser a boca de Deus para nós, para a igreja. Mas meu assunto, eu vou passar o mouse aqui por baixo, vocês estão vendo aqui. O meu tema é sinais do arrebatamento. Este é o meu tema a partir de hoje. Não sei quantas lives poderei fazer sobre este tema, mas pelo que eu vi preparando hoje, eu vou levar aí pelo menos umas 4 lives, eu acredito. Estou deduzindo, talvez até mais. O assunto é muito amplo e eu não quero deixar pontas soltas para você. Como você já está lendo na tela, irmã Maria Helena, irmã Lucilene, eu fiz questão de colocar em primeiro lugar uma pergunta: o que é arrebatar? Arrebatar, arrebatamento. Levar com violência ou de súbito. Arrancar. Então, o significado da palavra arrebatar é levar com violência ou de súbito, arrancar. Do que a Bíblia nos fala? A Bíblia nos fala que haverá um arrebatamento. O que é o arrebatamento? Uma retirada de pessoas da terra que agradaram a Deus e andaram conforme a sua palavra. Essas pessoas serão tiradas da terra. Quero reforçar o pensamento que alguns de vocês já ouviram, né, irmã Sônia, irmã Cimei, de que eu disse: o céu não é uma bagunça, o céu é um lugar de ordem, o céu é um lugar de ordem. Deus é um Deus ordeiro, não é um Deus bagunçado. Eu posso deixar o meu quarto bagunçado, os meus filhos podem deixar o quarto deles bagunçado. Com Deus não é assim. Deus não é um Deus de bagunça. Você pode olhar para mim e dizer o seguinte: irmão, por que você está falando isso? Porque o céu não é lugar de bagunça, a eternidade não é lugar de bagunça. E eu quero que você olhe para o mundo, para as igrejas. Não é uma bagunça hoje? Porque cada igreja prega a palavra, prega a Bíblia da maneira que eles entendem que é certo. E nem vão examinar as escrituras para ver se o que eles estão ensinando e pregando é correto. Não se engane. O arrebatamento é para aquele que ama e guarda a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você se lembra que o próprio Jesus, não me lembro se em uma parábola ou lá em Mateus 24, que algumas pessoas chegarão a ele naquele dia e dirão: mas Senhor, expulsamos demônios em teu nome, curamos os enfermos em teu nome, pregamos o evangelho em teu nome. Jesus diz para eles: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Aquelas pessoas, irmã Sueli, não eram bêbados, não eram drogados. Aquelas pessoas, irmã Thelma, não eram ladrões e assassinos. Aquelas pessoas eram crentes. Expulsamos demônios em teu nome. E Jesus diz: apartai-vos, não vos conheço. Por quê? Porque eles não guardaram a palavra. Eles expulsaram em nome de Jesus? Sim. Curaram? Sim. Pregaram? Sim. Fizeram boas obras usando o nome do Senhor Jesus? Sim. Mas no momento que diz respeito a amar a palavra e viver a palavra, eles falaram: não, isso daqui foi para os dias passados, isso aqui foi para Paulo, isso foi para Pedro, isso foi para os dias de Jesus, não é para o nosso dia. Deus se modernizou. Deus se modernizou. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, passado, hoje, presente e por toda a eternidade. Eternamente, para sempre, futuro. Malaquias, capítulo 3, se não me engano, capítulo 3 do livro de Malaquias, são escrituras que eu não estou apresentando porque elas vão caindo aqui agora. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, disse Deus. Malaquias 3, verso 6, Hebreus 13, verso 8, estão intimamente ligados. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia nos diz que Deus não muda, Jesus não muda. Os homens mudam, eu mudo, o irmão Gil muda, mas Deus não muda. Amém? Então,
vamos continuar aqui arrebatamento. Por isso que eu disse, traga seu papel e sua caneta, porque tem muita coisa que nós vamos ver. Vamos lá, irmãos. Aqui, olha, essa parte em amarelo, onde eu estou passando a setinha, o mouse. Biblicamente falando, o que é arrebatamento? Recorremos a São João capítulo 14, versículos 1 a 3. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, na Ferreira de Almeida diz moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós, portanto, vou preparar-vos lugar. Eu quero parar aqui um pouquinho, irmãos. Olha só, aqui é onde eu estou passando o mouse, na última parte do versículo 2. Portanto, vou preparar-vos lugar. Jesus estava na terra, aqui é onde está meu mouse, ali no portanto. Jesus estava na terra e disse para os discípulos, olha, eu estou com vocês, eu vou embora, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Que lugar é esse? A eternidade. Um lugar onde não vai ter mais um cemitério, um hospital, uma delegacia, não vai haver mais doença, não vai haver mais morte, não vai haver mais nada do que nós vemos aqui. Jesus foi preparar esse lugar. Para quem? Para aquele que ama e guarda a sua palavra. Eu quero que você atente. Eu sei que eu estou procurando falar rápido, porque eu quero abranger um tempo, abranger um campo bom, caminhar bastante com vocês, e eu acabo falando muito. E eu quero que você perceba o seguinte: Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Todos os temas que eu acabei de fazer, um breve resumo, muito breve, estão ligados. Eu sempre costumo dizer, né, irmã Sônia Maria, que esses assuntos são como um novelo de lã, são como linha, são como vocês que costuram e sabem que ele está entrelaçado, mas um puxa o outro, um assunto puxa o outro. A Bíblia é um livro maravilhoso, irmão Alex. A Bíblia é um livro tremendo. Irmã Stephanie, eu vou falando os nomes, nem sei se vocês todos estão aqui, porque talvez alguém possa cair, a conexão não ficou boa, mas o teu nome está registrado aqui, porque eu vi que você estava no início. Vamos continuar no versículo 3. E quando eu me for, o que eu acabei de falar, Jesus disse que iria embora, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim. Olha aqui, ó. Onde eu estou passando a setinha aqui, ó, no virei. Aqui, ó, virei de novo. Ou seja, Jesus estava na terra, disse que ia embora, mas disse que ia voltar. Este é o evento que nós damos o nome de arrebatamento. Nós não, a própria Bíblia. Porque nós vamos utilizar o próximo texto falando exatamente disso. Então, a própria Bíblia, a Bíblia nos diz que há um evento para acontecer, que se chama arrebatamento. Deixa eu terminar o versículo aqui, ó. A fim de que, onde eu estiver, estejai-vos também. A pessoa foi muito ruim aqui, ela morre, e aí alguns dizem assim, mas ela tem seu lugar no céu. Não é bem assim, não. Não é dessa maneira. Eu escutei um líder religioso uma vez dizendo o seguinte, com muita propriedade. Ele disse, a pessoa está aqui, ela faz tudo de errado, ela trai a esposa, ela rouba, ela mente, ela faz negócios errados, morre, e aí depois alguém fala assim, essa pessoa vai para o céu. Opa, não é assim não. E olha, eu vou falar para ti, essa pessoa que eu vi falando isso, falou com tanta propriedade, e isso é tão correto. Não é, gente, não é dessa maneira. Temos que ter uma vida com Deus, separada com Deus. E como você tem uma vida separada com Deus, irmã Fernanda? Amando e vivendo sua palavra. Mas o nosso tema é arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos o quê? Olha aqui, irmão Marcos. Seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre.
não deixando uma ponta solta, mas vou deixar porque eu não vou aprofundar-me. Com eles quem? Aqui, ó. Seremos arrebatados com eles. Com eles quem? Você nota que na primeira parte do versículo diz: os que estivermos vivos. E depois, em seguida, arrebatados com eles. De quem o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando dos irmãos que estão dormindo no pó da terra. Eu vou fazer a questão de ler a Escritura para que vocês saibam exatamente do que eu estou falando. É o versículo 14. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, versículo 14 do mesmo capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Com estes que dormiram crendo no Senhor, vivendo uma vida consagrada ao Senhor Jesus, eles serão ressuscitados e juntamente nós e eles seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, o evento, aqui ó, a setinha, arrebatados. Amém? Prossigamos. Ainda, o que é arrebatamento? Hebreus capítulo 11. Você vai ver que tem uma palavra dentro do texto do versículo 5 que eu fiz questão de colocar. A palavra transladado, ela se encontra na versão Ferreira de Almeida. A palavra na King James é arrebatado. Por isso que eu disse que eu considero uma forma mais fácil de compreensão, né? Hebreus 11, versículo 5. Por meio da fé, Enoque foi transladado. João Ferreira de Almeida está escrito assim. Enoque foi arrebatado. Versão King James está assim. De forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido testemunho de que tinha agradado a Deus. Permitam-me, lerei na versão João Ferreira de Almeida. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, a vida de Enoque, irmão Antônio, ela foi uma vida que Deus olhou e falou: poxa vida, esse homem, ele agradou o meu coração. Eu vou tirar ele da terra, porque na terra só tem perversão. Quero fazer um parênteses aqui de uma maneira muito rápida com vocês. Lembrem-se desse versículo 5 de Hebreus 11. Ele será uma chave muito importante nas próximas lives. Não hoje, não vou conseguir chegar aqui hoje, mas ele será uma chave extremamente importante para abrir uma porta extremamente importante sobre o arrebatamento da igreja hoje. Quero só fazer uma prévia. Enoque está lá no livro de Gênesis, lá no seu capítulo 4, 5. Vamos lá. Minha Bíblia está aqui comigo. Capítulo 5 de Gênesis. Se você quiser, depois vai lá, depois você pode ir lá e ler. Eu coloquei aqui, nesse slide, as referências do próprio Senhor Jesus sobre o assunto de arrebatamento, ou dos sinais do arrebatamento. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17 e Lucas 21, e o livro de João, capítulos 14, 15, 16 e 17. Não se engane, você talvez possa começar a ler João 14, 15, e olhar e falar: poxa, mas aqui não fala de arrebatamento. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Examine com carinho, com cuidado. Vamos avançar aqui mais um pouco. Você nota que eu separei Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21 e João do 14 ao 17. Mas para falar dos sinais do arrebatamento, eu quero tomar Lucas 17. Eu destaquei algumas frases e algumas palavras. Já falei demais e o tempo lá vai embora.
Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20, a leitura vai até o 33. Não sei nem se vou dar conta. Eu vou fazer o seguinte, irmãos. Eu vou fazer uma leitura dinâmica. Você está vendo que tem textos destacados em amarelo. Eu vou fazer a leitura de Lucas 17, que é a nossa base para estudarmos os sinais do arrebatamento, para não prender vocês tempo demais. Vai ficar para terça-feira que vem a continuação. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando, eu vou destacar as palavras com a voz também, se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Depois declarou aos discípulos: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está ele, não vades, tampouco os sigais. Porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. No versículo 25 eu preciso parar. Não posso continuar sem falar dele. Note, Jesus Cristo falava, quando ele pregava e ensinava, de passado, presente e futuro. O versículo 25 é muito claro isso. No 24 ele fala da chegada do Filho do Homem no seu dia. Algo no futuro. No versículo 25, ele diz: antes, porém, do Filho do Homem no seu dia, antes, porém disso, se faz necessário que ele, aqui ó, ele quem? O Filho do Homem, lá do versículo 24, sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Não por aquela geração, irmão Ivo, irmã Dionísia, professora de língua portuguesa, não por aquela geração, mas por esta geração. Vocês entendem? Versículo 26. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Mais uma parte aqui, eu também vou chamar de chave. Aconteceu nos dias de Noé. Sabe o que é isso aqui? Aconteceu nos dias de Noé, irmãos e irmãs? Isso aqui é uma dica. Você ouviu o estralo do meu dedo? Isso aqui é uma dica que Jesus Cristo está deixando para que nós possamos identificar quando será o arrebatamento. O dia e a hora? Não, porque isso ninguém sabe. Mas nós podemos, pelos sinais bíblicos, pelas profecias bíblicas e os sinais que estão acontecendo, melhor dizendo, nós podemos identificar qual o tempo que é o tempo do arrebatamento. As pessoas viviam comendo. Quando? Nos dias de Noé. Bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. Outra, aqui, olha só, nos dias de Ló. Outra chave. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Semelhança ao nosso tempo, irmãos? Todavia, no dia em que Ló abandonou, Sodoma choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Versículo 29. Ló estava na cidade de Sodoma, que era uma cidade corrupta diante dos olhos de Deus. Deus envia o livramento para Ló e ele sai de Sodoma. Quando ele sai de Sodoma, fogo chove do céu e destrói a todos, aqueles que estavam em Sodoma. O que a palavra destruiu que eu destaquei nos fala aqui? Nos fala da grande tribulação. Vamos continuar. E acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. O que vai acontecer exatamente assim, irmão Denilson? No dia que o Filho do Homem será revelado, vai acontecer o que aconteceu nos dias de Noé, nos dias de Ló. Aí você olha para mim e fala:
Então, irmão Denilson, como eu vou saber? Ué, é isso que nós vamos fazer a partir de hoje. Nós vamos tomar a nossa Bíblia e vamos ver os dias de Ló. Vamos ver os dias de Noé. O que aconteceu lá antes da destruição. E nós vamos saber o que acontece antes da destruição em nosso dia, antes do arrebatamento, o maior evento bíblico que está para acontecer. 31. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os bens que estiverem dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve retornar por motivo algum. O Senhor Jesus nos adverte de novo, irmãos. Lembrai-vos da esposa de Ló. Por que ela está aqui? Porque a esposa de Ló, vou adiantar, ela olhou para trás quando ela estava escapando do juízo que cairia sobre Sodoma. E o livramento, o anjo que foi lá disse para eles, não olhem para trás. Ela olhou para trás realmente, literalmente, virou a cabeça e olhou com os olhos, ou o coração dela estava firmado na cidade de Sodoma e no pecado de Sodoma. Atente para isso. Nós vamos ver isso futuramente. Versículo 33. Quem tentar preservar sua vida, perdê-la-á. Irmão, esse ensinamento de Jesus é maravilhoso. Mas quem perder a sua vida, na realidade, a manterá. Então quer dizer que se eu guardar a minha vida como homem Denilson, pai de família, trabalhador, cidadão no país onde eu moro, se eu guardar a minha vida, eu vou perdê-la. Mas se eu deixar a minha vida ir embora, na realidade eu vou mantê-la. Jesus está falando, se você mantém a sua vida com os seus desejos, os seus pensamentos, as suas vontades, você perde a sua vida eterna. Se você perde os seus prazeres, suas vontades, sua vida de pecado, você ganha a verdadeira vida, que é a vida eterna. E eu lhes digo, irmãos e irmãs, meus amigos que frequentam outras igrejas, se você guarda o estatuto da igreja apenas, você está perdendo sua vida. Mas se você está guardando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nós estamos lendo, você está ganhando a sua vida eterna. Lembre-se do conselho de Jesus Cristo em São João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas as Escrituras. Não a igreja, não a religião, não o ensinamento de homem, não o pastor. Vós cuidais ter nelas. Nelas quem, irmão Gil? Nas Escrituras, a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Quero lembrar algo para vocês aqui, irmãos. Irmão Ivo, irmão Jean, irmão Maurício, irmão Antônio. Quero lembrar uma coisa para vocês, irmão Mateus, não sei se ele está aqui ainda. Naquele dia que Jesus falou isso de São João 5,39, o Novo Testamento não estava escrito. Então, de onde o Senhor Jesus falou que havia testemunho sobre ele, o ministério dele e a vida dele, no Velho Testamento? Já encontrei crentes dizendo que o Velho Testamento é só para os judeus. Se o Velho Testamento é só para os judeus, eu lanço a seguinte pergunta. Então, nós que estamos nesta reunião hoje, não queremos que o Senhor seja o nosso pastor e nada nos falte? Salmos capítulo 23, versículo 1. Jamais eu vou dizer que isso é só para o judeu, isso é para mim, isso é para minha casa. Quando o próprio Davi diz, eu já fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é só para o judeu. Então isso não é para nós hoje, irmãos? Que falta de revelação, que falta de examinar a Bíblia, que falta de guardar as Escrituras. Veja como os assuntos estão entrelaçados, irmã Dionísio, irmã Cimei. A Bíblia é um livro maravilhoso, irmãos. Eu quero avançar só um pouquinho com vocês, já são 22 horas. Eu quero tomar esse ponto aqui, somente esse ponto, para nós irmos para o final e terça-feira que vem, se Deus quiser, nós continuarmos. Eu quero tomar o primeiro ponto que está aqui, olha a minha seta aqui, Lucas 17, 20, um dos textos que eu destaquei em amarelo, diz assim, olha, não vem o reino de Deus com visível aparência. Jesus disse, quando Jesus foi interrogado, eu vou tomar aqui a João Pereira de Almeida bem rapidamente, quando Jesus foi interrogado ali, foi assim, ó, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus começou a responder. E ele disse, não vem
o reino de Deus com visível aparência. Lucas 17, 20. A resposta para isso, e eu quero que você atente, Jesus está falando do seu dia, mas nós também podemos transportar para o nosso dia. Esse é um primeiro sinal de que o arrebatamento está perto. Isaías capítulo 53, versículo 2 e 3, fala do Messias que havia de vir, e este foi Jesus Cristo. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Olha a minha seta aqui, irmãos. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade. Quem? O Messias. Quem? Jesus Cristo. Que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Ou seja, Jesus não era um homem de boa aparência. Jesus não era um galã de Hollywood. Jesus não era um modelo lá da Itália, lá da Alemanha, homem loiro, forte, ombros musculosos. Jesus era um homem humilde, um homem simples. A mesma coisa que foi na primeira vinda do Senhor Jesus é na sua segunda vinda. Ele não vem com aparência exterior. E as igrejas, as religiões estão preocupadas em fazer grandes templos. Há uma disputa hoje, quem faz a igreja melhor, quem faz a igreja mais bonita. Eu concordo que o povo de Deus merece conforto para ouvir a palavra, mas eu quero também chamar a sua atenção, irmã e irmão. Será que realmente esses grandes templos estão de acordo com aquilo que Jesus Cristo ensinou em seu ministério? Eu vos afirmo, não está. Porque o reino de Deus é um reino de simplicidade. Você vai ver comigo aqui. Não saia, por favor. Deixa eu tomar alguns minutos da sua noite. Eu sei que você precisa descansar, dormir. Só alguns minutos. Fique comigo até o final para você não perder essa linha. Versículo 3. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores. Irmão Antônio, o irmão passou por uma cirurgia recente para que o irmão pudesse ter uma melhor saúde. Jesus Cristo foi um homem de dores. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus Cristo foi um homem que teve sono, teve cansaço. Ele dormiu no barco quando o barco estava para afundar. Ele foi um homem que ficou cansado. Ele foi um homem que precisava descansar do trabalho ministerial dele. Não é como os pastores, os grandes líderes de hoje, que têm o seu jatinho ou o seu helicóptero particular e podem ir daqui para ali. Isso não é bíblico. Jesus não tinha nem lugar para colocar a sua cabeça. Ele mesmo o afirmou. Como foi na primeira vinda, assim é na segunda vinda, irmãos. Mas olha aqui, ó, minha seta aqui, ó. Depois de homens de dores, experienciou todo o sofrimento. Então, irmã Joélia, irmã Fernanda, foi uma vida de sofrimento a de Jesus. Vem para a igreja e pare de sofrer. O quê? Isso não está de acordo com o texto bíblico. Examine a escritura. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Ele não era popular. Ele não era um popstar, né, irmão Ivo? A palavra em inglês, a expressão em inglês. Ele não era uma estrela que poderia ser aí ovacionada, ser adorada. Caminhou como alguém, deixa eu repetir, de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. É um sinal do arrebatamento? Sim. São João capítulo 8, versículos 56 e 57. Velho Testamento Isaías, Novo Testamento João. Olha a harmonia entre o texto bíblico, irmão. Por isso que Jesus falou, examine a sua Bíblia, irmão Maurício. Examine a sua Bíblia, irmã Thelma. Veja a harmonia disso. E eu peço a Jesus Cristo que na minha debilidade, na minha insuficiência, Ele possa tomar a inspiração que Ele colocou no meu coração, os textos que reuni, e Ele possa trazer vida para que você possa ver Jesus Cristo na palavra, não na igreja, na palavra, não no pastor, na palavra. Você precisa ver Cristo na igreja? Sim. No pastor? Sim. Mas onde você tem que ver Cristo primeiro? Na palavra. Depois da palavra em você. Você precisa viver o texto bíblico. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus, tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Irmãos, isso aqui é muito claro.
Eles olharam para Jesus, um homem de dores, de sofrimento, e disseram: você não tem 50 anos, foi o que eles disseram, irmã Maria Helena. E naquele momento ali, eu não sei quantos anos Jesus tinha exatamente, mas Jesus morreu com 33 anos. Mas naquele momento ele aparentava um homem de 50. Por que, irmão Gil, irmão Leonardo? Porque ele era um homem sofrido, ele era um homem de trabalho, ele não era um homem sentado na escrivania contando quantas contas bancárias ele possuía. Ele era um homem que ia para o campo e trabalhava, caminhava, lombo de jumentos, lombo de camelos, talvez de cavalos. Era um homem que soube o valor de curar um enfermo, um homem que soube o valor de curar um endemoniado, expulsar o demônio daquela vida. Um homem que tinha prazer. Eu não faço nada a não ser que o meu pai me mostre primeiro. Será realmente que o pai mostrou para estes grandes líderes religiosos que eles tinham que enriquecer à custa dos membros? Eu acredito firmemente pela Escritura que não. Mateus capítulo 8, versículo 20. Jesus lhes respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Que coisa, né? Como é diferente dos líderes religiosos de hoje. Que coisa, hein? 2 Timóteo capítulo 4. Quando vieres, Paulo dizendo a Timóteo e a seus discípulos: quando vieres para cá onde eu estou, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Mas o meu destaque está em amarelo. Paulo disse o seguinte: traze-me a capa que deixei. Você que conhece um pouco da vida do apóstolo São Paulo, você sabe que Paulo tinha cidadania romana. Paulo era um homem de Roma. Paulo era um homem rico. Paulo era um homem estudado. Irmão Ivo, eu vou na tua casa e eu te visito. Seus filhos, sua esposa, você, temos um bom tempo de companheirismo. E eu deixo a minha blusa de frio na tua casa. E aí eu volto para São Paulo e mando uma mensagem para ti dizendo: irmão Ivo, quando você vier a São Paulo, traz minha blusa porque aqui está frio. O que isso quer dizer? Eu só tenho aquela blusa que eu deixei na casa do meu irmão e amigo Ivo. E eu estou precisando dela. É isso que o texto de 2 Timóteo 4, versículo 13 está nos dizendo. Paulo tinha uma capa. Uma capa. Um homem que falava línguas. Veja a vida de Paulo. Paulo pregou na Ásia, Paulo pregou em parte da Europa e acredito que talvez, eu não me lembre bem, se ele chegou ali no norte da Europa, no norte da África. Mas Paulo, na Ásia e na Europa, Paulo disseminou o Evangelho de Cristo. Esse homem falava várias línguas, era estudado e tinha uma capa só. É um pouco diferente do evangelho que é pregado hoje, não é? Não, venha, você será um grande empresário. E quem é que fala? Essas igrejas que falam que as pessoas serão grandes empresários, elas falam de arrebatamento, como você tem ouvido aqui, elas examinam os textos bíblicos, como você tem ouvido aqui. Faça a diferença, irmão. Eu sou só seu irmão. Sou um homem que desceu no coração dele, que Deus deu a mim uma facilidade, é dessa maneira que eu coloco, e eu quero compartilhar isso com você. E eu peço que Ele possa trazer semente de vida através dessas palavras, para o teu coração, para a tua alma. Aqui eu passo para o versículo 21, mas eu vou ficar no 20. Eu vou tirar do compartilhamento, e já são no meu celular 22h11. Deixa eu parar aqui a apresentação. Desculpa, às vezes, a entonação um pouco mais forte, mas é porque os textos bíblicos, eles têm que mexer com o coração de um cristão. Eles têm que mexer com a tua alma. Eles têm que mexer com o teu coração de uma forma muito grande. Por isso, às vezes, eu acabo... eu não sei como sai o som para vocês, talvez eu até grite. Me perdoe por isso. Mas é a minha maneira. Poxa, esses textos são maravilhosos. E você vê a harmonia entre eles, né?
eu não acabo não citando o nome de todo mundo. Eu gosto de citar nome quando eu estou pregando, estou ensinando. Eu creio que isso é bom até para você mesmo, que ouve teu nome. E aí me desculpem aqueles que eu não citei, né, ou não citei muito. Né? Tem muita gente aqui hoje, irmã Mônica, irmã Deilde, irmã Alvina, irmã Dalva. Deus abençoe vocês todos. Tá? Citando a irmã do irmão Gil, Deus abençoe a senhora, irmã Maria Gildênia. Muito bem-vinda sempre que a irmã desejar, para ouvir aquilo que a irmã tem ouvido. E nós temos trabalhado para isso. Eu quero só chamar a tua atenção para nós terminarmos. Você vê a harmonia dos textos bíblicos. Isaías capítulo 53 fala do sofrimento do Messias. E aí você vem aqui em Mateus, João capítulo 8, quando eles dizem para Jesus, você não tem 50 anos e está falando do quê? Ou seja, Jesus era um homem acabado. Jesus era um homem de fisionomia acabada. Por isso que Isaías profetizou que ele não tinha parecer de formosura. Eu quero só fechar uma aba aqui, que talvez possa estar um pouquinho solta no coração de vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, o que tem a ver a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo não tendo parecer nem formosura, como está lá no texto de Isaías? Porque o Senhor Jesus Cristo ele foi muito claro no primeiro versículo que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, todas estas grandes denominações, estas grandes igrejas ao redor do mundo, o quanto da palavra elas guardam? Eu citei aqui a linha da prosperidade, e são algumas igrejas que pregam prosperidade. Realmente, a prosperidade humana, financeira, natural, ter uma casa, uma mansão, ter carro novo na garagem, isso é sinônimo de uma vida cristã? A prosperidade que a Bíblia fala é uma prosperidade na alma, é uma prosperidade na tua vida com Deus, o quanto você ama e obedece ao Senhor Jesus Cristo em sua palavra. Por isso que ele diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Quero parar por aqui. Não seria esse o início dos sinais do arrebatamento. O início realmente é mais à frente, nos versículos. Mas quando eu fui montar, eu vi que eu precisava começar daqui. Cada parte daquela de Lucas, capítulo 17, que estão destacadas, cada uma daquelas partes, ela em amarelo, cada uma daquelas partes nós vamos explorar. Por isso que eu disse, não sei quantas lives nós teremos, mas eu quero explorar uma por uma com calma, para que você veja os sinais. E essas igrejas aí, formosas, luxuosas, homens ricos, poderosos, é um sinal do arrebatamento. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. E as grandes igrejas e denominações é uma aparência exterior. Sabe o que Jesus Cristo, irmãos, estou abaixando, chegando um pouquinho perto, sabe o que Jesus Cristo disse sobre isso? São os sepulcros caiados. Sabe o que quer dizer isso? Do lado de fora, a sepultura é muito formosa, flores, mármore, enfeites, muito formoso por fora. Mas o que tem dentro daquela sepultura toda enfeitada do lado de fora? Ossos de uma pessoa que faleceu. Ou seja, não tem nada. Jesus Cristo chamou esse movimento de grandes igrejas e grandes religiosos de sepulcros caiados. Por fora é muito bonito, por dentro, infelizmente, ossos mortos. Então, examine tua Bíblia. Esse é o meu conselho para ti. Eu realmente espero de coração que a gravação, que o áudio tenha ficado bom, que eu tenha conseguido acertar, porque coisas muito boas saíram aqui. Eu mesmo digo isso, dentro daquilo que eu ouvi. E eu vou dizer algo que disse o rei Agripa para Paulo, quando Paulo pregou para ele. O rei Agripa disse assim: olha, Paulo, você quase me convenceu a me tornar um cristão. Eu digo para você, se fosse eu no teu lugar, me ouvindo, eu diria, eu, com essas palavras, tenho me convertido em um cristão. Porque, apesar de eu estar falando, eu vou prestando atenção e sento junto com vocês e ouço junto com vocês. E foi muito bom o que Deus nos deu nessa noite, sem dúvida alguma. Irmãos, eu quero fazer uma oração para nós terminarmos. Né? Já segurei vocês um pouquinho aqui.
Irmão Gil, obrigado, viu, irmão Gil? Eu nem me recorri, mas aí eu fui folheando e vi lá. Gênesis capítulo 5, versículo 18, guarde isso, leremos isso depois. Está relacionado lá com Hebreus capítulo 11, versículo 5, quando fala de Enoque. Mas vamos com calma, vamos comer devagar. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É um bom e gostoso prato, muito saboroso. Quando você sabe comer e apreciar cada um dos ingredientes que aqui estão, sabe? Eu folheando a Bíblia, cada um é um ingrediente que forma um prato. E para você comer qualquer comida gostosa que você gosta, o que você precisa fazer? Se você olhar para a panela, para a frigideira tampada, você vai comer alguma coisa? Não. O que você precisa fazer para comer um bom prato gostoso e saboroso? Você precisa abrir a tampa. Você precisa tirar a tampa. Você precisa ter revelação. E isso quem dá é Jesus Cristo.